Bom dia, sejam bem-vindos ao Meu Aconchego, esse programa que eu adoro, tudo sobre o universo da arquitetura e do design de interiores. Estamos no ar e não só aqui na tela da Band, no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Se inscreve, fica ligadinho para acompanhar todas as nossas notificações. Nos acompanha também no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, roda a vinheta, diretor. Nesse quadro nós estamos falando de um assunto super interessante, principalmente quando parte de conceito, porque é um ambiente totalmente diferenciado. Fala um pouquinho pra gente, Flávia. Esse espaço nasceu, na verdade, na vontade de agregar os profissionais da área da construção civil, todos no único espaço, para que eles pudessem ter trocas de experiência, pudessem estar em contato uns com os outros para fomentar inovações, para que eles pudessem firmar parcerias. Então, todos trabalhando juntos, a gente entende que novas ideias possam surgir desse espaço. Então, como o conceito era muito pautado em conexão e surgimento de novas ideias, aí nós pensamos nessa história, né, que é a árvore do conhecimento que nasce, brota e vai conectando as pessoas. Por isso que nasceu esse forro em forma de folhas, também porque a gente usa muito a neuroarquitetura nos nossos projetos, porque a neuroarquitetura, ela estuda que forma o ambiente construído influencia no comportamento das pessoas. Então a gente sabe que a forma que a gente traz na arquitetura, nesse ambiente, pode melhorar a jornada de trabalho de cada pessoa que vai ficar aqui o dia inteiro, né? Então aí a gente trouxe conceitos da biofilia, que são as folhas, que são os materiais naturais, a madeira. A gente já tem uma parte biofílica aqui que é fortíssima, que é a vista para o mar, que isso já dá uma tranquilidade para quem passa aqui o dia inteiro trabalhando, né? Então veio muito daí. Olha a importância, tá vendo? Eu vou frisar novamente de contratar um arquiteto, um designer de interiores. Um projeto tem que ser muito bem pensado, planejado e a técnica é de fundamental importância. Não é isso, Giovana? A gente tem aqui muitos elementos também, porque quando a gente fala de um ambiente totalmente específico, né? Com o intuito de agregar, de estudo, de trabalho, você tem aqui acústica, muitos materiais acústicos, né, muitos elementos que favorecem para esse mesmo sentido. Exatamente. Então, assim, foi baseado nisso, né, na parte técnica, né, pensando na acústica, mas também fazendo uma composição com a questão estética. Então, quando a gente entra aqui, o que é que impacta quem está entrando no ambiente? Né? É o forro, é o que mais destaca. Nós temos também outros elementos que está na marcenaria, que está aqui nos refúgios. Nós temos o forro, o mesmo elemento do forro, o mesmo material do forro, a gente está aqui forrando a parede, que é para poder dar conforto acústico, né? E quem fez com a gente, que foi nosso parceiro, foi a Romanza, porque nós trabalhamos com eles e eles trazem também, junto com a gente, trazem confiança, trazem segurança. São pessoas que trabalham com a gente já há um tempo. Outra coisa muito importante também é que quando a gente pensa aí, principalmente no espaço corporativo, é muito importante a gente ter uma empresa que ela dê a confiança e que ela tenha um pós-venda e que ela também tenha uma assistência técnica, né? Verdade. Porque aqui é um espaço que vai ser rotativo, vai entrar e sair muita gente, então a gente precisa ter essa tranquilidade de indicar para o nosso cliente uma empresa que seja séria e que vá dar assistência que eles vão, em algum momento, eles vão precisar, né? Com certeza, a demanda de usuários é grande, né? A frequência, então tudo tem que ser muito bem pensado e com materiais de qualidade. Isso. E como você falou, principalmente ambientes corporativos, a gente tem já uma demanda da logística, né? Isso. Só pode trabalhar à noite, em horários determinados, Exatamente. o espaço de tempo é menor. E, então, para que chegue na perfeição do que foi idealizado, essa questão de prazo é fundamental, né? Com certeza, com certeza. E aqui, graças a Deus, foi uma obra que correu assim tudo tranquilamente bem, porque eles cumpriram com tudo, o prazo foi tudo dentro do previsto, a qualidade de acabamento é muito boa. E a gente fica tranquila, né? Quando a gente entrega um projeto para eles, a gente fica tranquilo, tanto na execução e também sabe que o nosso cliente também vai ter um pós-venda adequado e que eles não vão ter problema, né?
Eu vou te Isso é muito falar bom. que até para mim que sou da área, é legal conhecer um ambiente que tem o direcionamento para as pessoas da área de engenharia, né, de construção. Então, esse relacionamento, ele atinge um grupo grande, Sim. né? Então, é bacana, é um local bonito, aconchegante, um projeto muito legal de vocês. Arrasaram. Obrigada. A paleta de cor também veio dessa questão da natureza, né? Isso, tudo surgiu através da biofilia, né, e da neuroarquitetura, porque a gente entende que em um espaço de trabalho, a pessoa vai entrar aqui pela manhã e vai passar o dia inteiro, só vai sair pela noite. Então a gente tentou ao máximo trazer essa biofilia aqui dentro, porque ela vai dar um conforto, ela vai proporcionar um bem-estar para quem está aqui, e às vezes a pessoa vai estar aqui, vai passar o dia inteiro e não vai se sentir cansado no final do dia. Porque a intenção é essa, que a pessoa trabalhe o dia inteiro e no final dessa jornada ele se sinta bem, não se sinta cansado. Então, assim, até a temperatura de cor das luminárias foi pensada para isso, né? Para dar o conforto para o usuário, né? Porque se a gente fica no ambiente o dia inteiro com aquela luz fluorescente que era usada antigamente, né? Antigamente a gente tinha aquilo, né? De ambiente de trabalho, a gente colocar luz branca e fluorescente. Então isso já caiu por terra. A gente bota uma luz que seja mais aconchegante, mas que dê uma boa luminosidade para o trabalho, que deixa a pessoa desperta para executar aquela tarefa, mas que no final do dia ele não chegue cansado. Então tudo aqui foi pensado nessas questões do bem-estar. Gente, em resumo, isso se chama projeto e profissionalismo. Tudo bem pensado. Outra coisa que me chamou muita atenção também, para você ver, né? As cadeiras adequadas para ergonomia, a espuma numa altura adequada também, onde nós temos aqui os cantinhos que você chamou de refúgio, né? Refúgio, tudo isso tem que ser muito bem planejado. Então você precisa de fato ter um acompanhamento de um escritório de arquitetura e design de interiores, de profissionais que possam a 4 mãos, 6, 7, sejam quantas forem, tornar o seu projeto realmente funcional e com uma estética maravilhosa como essa. Muito obrigada, meninas. Obrigada também. A gente que agradece. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ogunjá, há mais de 35 anos construindo sonhos. Casa Nandos, a casa que cuida de sua casa e de você também. Em um ambiente de casa, o que é que ele remete? Frescor, naturalidade, beleza, estética, além de todo o design, são as plantas. As plantas que inspiram vida em um ambiente estático, não é isso, Tayane? Sim, então tendo conhecimento de todas essas vantagens, né, que as plantas proporcionam para o ambiente interno, estamos aqui hoje para dar dicas de como compor um ambiente interno com paisagismo e que ele seja agradável, bonito e que suas plantas estejam saudáveis principalmente. Por exemplo, essa é uma planta aqui super resistente, né, Tayane? Qual é o nome? Sim, o Ficus elástica. Ele é uma planta muito utilizada em ambientes internos, ele se comporta super bem, tanto em ambientes com muita luminosidade, com incidência solar direta e também com incidência solar mais reduzida. A rega dele é de 2 a 3 vezes por semana e é bastante resistente. Uma forma bem harmônica de utilizar ele é com vasos mais claros, com tons mais claros, já que ele tem uma folhagem mais escura. Então, utilizar o contraste na composição do paisagismo é sempre uma ótima dica. Ou seja, um vaso texturizado, né, com uma planta em tom sólido. Isso. Ou uma planta texturizada em um vaso de tom sólido. Esse contraste vai trazer uma sofisticação, né? Isso, funciona super bem. Utilizar suportes também, né, elevando o seu paisagismo, verticalizando a sua decoração, também é uma ótima escolha, já que você utiliza o seu espaço melhor,
Se você tiver um espaço um pouco reduzido, então você consegue aproveitá-lo de uma forma melhor. Utilizar também alguns móveis existentes no ambiente é uma ótima dica, como estantes, aparadores, mesas de centro, sempre utilizando espécies que sejam compatíveis com o tipo de iluminação do ambiente. Essa é a principal dica para você que quer ter o paisagismo no ambiente interno. Mas você, que já trabalha há um tempo com paisagismo, né, e tem esse dia a dia contínuo com as plantas, fala um pouquinho para quem está em casa de algumas espécies que são adequadas para a gente ter no ambiente interno. Falamos um pouco sobre o Ficus elástica. Temos o Asplenium, que é uma espécie muito utilizada em ambientes internos. Como ele possui uma folhagem com tonalidade um pouco mais clara, ele clareia o seu ambiente. Ele possui também texturas, então eu indico que utilize um vaso um pouco mais liso para você tirar partido desse contraste que já falamos aqui mais um pouco. Temos outras opções? Temos sim a espada de São Jorge, muito resistente. Ela consegue ficar tanto em ambiente interno quanto externo. Se você tem aquele espacinho que possui iluminação um pouco mais difícil, que tem um móvel na frente, então ela é indicada para aquele espaço que tem iluminação um pouco mais difícil. Se você tem um móvel na frente ou ela é um pouco mais escondida, então a espada de São Jorge ela se comporta muito bem em ambientes com a luminosidade um pouco reduzida. Acho que até para aquele cantinho embaixo da escada que você nunca sabe o que fazer e quer fazer um jardim de inverno, é uma dica, né? Sim, muito utilizada. Agora é importante salientar que esses ambientes mais escondidos e com a iluminação um pouco mais reduzida, você precisa também ter uma atenção redobrada. Não significa que ela não vai precisar de atenção, ela precisa de atenção como todas as outras. Então é importante utilizar espécies mais resistentes e sempre ficar atento. Temos o Philodendron Brasil, ele é similar à jiboia, a jiboia é bem utilizada e o Philodendron Brasil ele possui uma característica um pouco mais diferente, que ele possui uma folhagem um pouco maior e a tonalidade mais vibrante. Então ele é espécie pendente, que ele pode ser utilizado em estantes, aparadores, fica muito bonito também em uma mesa de centro, com as folhas assim esparramadas pela superfície e a manutenção dele é muito tranquila. Rega 2-3 vezes por semana e ele fica muito bem em ambientes internos. Nos dias mais quentes, indica-se que borrife um pouquinho de água nas suas folhas. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa aí está anotando. Eu não sou expert em plantas, sim na estética e onde posicioná-las, mas sempre procuro o auxílio de uma empresa especializada para que possa nos orientar, né, com relação ao projeto e a utilização do espaço através do modo de vida do cliente. Mas tem mais? Temos sim. Eu gostaria de deixar uma dica muito importante que é a respeito do posicionamento dessas espécies. O melhor local para posicionar as espécies é próximo de janelas, portas de vidro, superfícies vazadas, para que esse ambiente tenha uma luminosidade adequada para a sobrevivência dessas plantas, né? O ideal é que seja um espaço bonito, acolhedor, elegante, mas também que as plantas tenham saúde e a luminosidade é imprescindível para isso. Por mais que elas possam ficar em ambientes internos, essa luminosidade faz toda a diferença. A ventilação também, né? Cruzada. É o que a gente já pensa na hora de planejar os ambientes, né? Que a gente tenha uma ventilação cruzada para que as pessoas possam estar ali de uma forma aconchegante, sem precisar estar com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Da mesma maneira, funciona com as plantas, né? Sim. Outra dica importante é prestar bastante atenção com cortinas, persianas e películas. Estando próximo de janelas, elas precisam estar abertas, né? Para proporcionar luminosidade e também a ventilação, como a Bruna acabou de falar. Tayane, muito obrigada. A intenção justamente desse programa é trazer dicas para vocês que estão em casa e falar tudo sobre o universo maravilhoso da arquitetura e do design. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Folhas Urbanas é uma empresa baiana focada em soluções de jardinagem e paisagismo, agregando para você produtos e serviços personalizados de alto padrão. Criamos e implantamos projetos paisagísticos, fazemos manutenções cuidadosas de jardins e criamos verdadeiras obras de arte botânica unindo a natureza e sustentabilidade com o melhor do design contemporâneo.
Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Vocês estão curtindo o Meu Aconchego? O tema desse nosso quadro é sobre homestage. É um tema que vem ganhando o mercado e que muitas pessoas têm curiosidade, Marisa. Ô, Bruna, esse termo homestaging é em inglês, mas a gente pode pegar e tornar para o Brasil para explicar, né, o que é em português. Nada mais é do que uma ferramenta de marketing imobiliário que vem nos ajudar, né, a alugar, a vender imóveis de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. É como se fosse uma transformação rápida no espaço e que vai valorizar e agregar. O staging, por exemplo, staging é cenário, encenação, e home, casa. E essa ferramenta é muito interessante porque ela nos ajuda a aumentar o potencial de venda desse imóvel. Na verdade, agrega valor ao imóvel e reduz o tempo de comercialização. Eu estava verificando, e é uma curiosidade muito interessante de se colocar, que você investe mais ou menos de 1 a 3% no valor do imóvel e você consegue um resultado de 7 a 15%. Outra coisa muito interessante é que o tempo de comercialização, seja aluguel ou venda, você reduz o tempo em 80%. Imagine que interessante, porque a gente está falando muito na parte de arquitetura e decoração. Se eu consigo movimentar esse mercado imobiliário, eu movimento toda a nossa rede de arquitetura e decoração. Então, essa ferramenta é muito importante. E sabe o que é interessante? Que as pessoas antigamente, elas tinham a noção que um apartamento, o que dá valor a ele, o apartamento ou a casa, piso, parede e iluminação. Isso. E não mobiliário. E hoje em dia, né, com essa transformação, com essa necessidade de conforto, de estética que as pessoas buscam, e decoração não é barato, não é isso? É um investimento, né? E é um investimento alto, mas é um investimento que realmente traz qualidade de vida. Os imóveis, eles começaram a ganhar mais expressão através da decoração. Perfeito. Uma coisa muito interessante para complementar são dicas importantes para a gente aplicar essa ferramenta imobiliária. Então, assim, itens. A primeira coisa, cores neutras. Então, no momento que eu vou apresentar o meu imóvel, eu trabalhar mais com cores neutras, porque eu consigo abranger um grupo maior de potenciais clientes. Agregar todos. Agregar todos e agradar a todos. Uma segunda dica é despersonalizar esse ambiente. Então, por exemplo, no momento que eu vou apresentar meu imóvel, que eu vou, ou seja para alugar, ou seja para vender, eu retirar aquelas coisas mais pessoais, né? Aquelas lembranças de viagem, porta-retratos, né? Isso aí ajuda em muito nessa efetividade da comercialização. Uma terceira dica também que é muito importante é a gente minimalizar o ambiente. Então, eu não posso atravancar aqueles ambientes. Então, realizar uma decoração limpa, mais suave, com mais espaço, para que eu consiga identificar melhor o meu ambiente, para que ele se torne mais agradável, mais confortável, né? Deixa eu te contar uma experiência importante que eu tive recentemente. Muitos clientes procuram um escritório para poder fazer um projeto para uso pessoal, claro, né? Para uma realização, claro. Um apartamento, a sua casa. Mas tem acontecido recentemente de ter pessoas querendo montar apartamentos para locação. Sim. E tive uma experiência interessante com um dos nossos clientes que é investidor, que ele já comprou um estúdio em Maceió, comprou um estúdio em Recife. Ele não é daqui de Salvador, ele é de Aracaju. De Sergipe, onde nós estamos passando aí também, e ele comprou um outro estúdio aqui, e ele está montando o estúdio completo. Bruna, eu estudei o mercado, e se um apartamento ao lado do meu, ele não é tão completo quanto o meu, ele vai deixar de lucrar X% e eu vou lucrar muito mais. Então ele está nesse contexto aí de homestage. Perfeito. O homestaging, ele vai te facilitar
esse negócio que você deu o exemplo, né? A comercialização. Então, a última dica que eu colocaria para você é muito importante iluminação. Ah, com certeza. Faz toda a diferença, né? A iluminação certa nos pontos certos, nos objetos certos, né? Você tornar o ambiente mais claro, mais confortável, mais cômodo, né? Que te abrace melhor. O home staging, ele veio para ficar, né? Porque se essa ferramenta pode ser utilizada tanto por imobiliárias, para melhorar a eficácia e a eficiência, tanto quanto você próprio como dono desse imóvel, que você... Hoje existe muito uma prática, né, da gente alugar Airbnb, não é? Várias ferramentas que você tem, ou então você ter alguns imóveis para você comercializar por temporada, seja Airbnb ou não. Então, o home staging ele vem para melhorar seus resultados. É uma ferramenta valiosíssima. Marita, é por esse motivo que os decorados eles têm que ser muito bem pensados. Não é tão fácil montar uma decoração neutra, não. Porque você tem que montar uma decoração que chame a atenção. Tem que impactar. Né? Que agrade a todos e que os materiais sejam muito bem selecionados para que sejam duradouros, já que a gente tem uma possibilidade de venda ou de locação. Isso. E aí entra a consultoria, né? Então, essa consultoria de um profissional, de um parceiro, de uma loja, é importantíssimo para que você tenha um resultado melhor nessa ferramenta do home staging. Você aqui na Empório Magma já está fazendo isso? Estamos fazendo, sim. E importante, porque nós começamos aqui através de apartamentos decorados, que não deixa de ser um cenário, que é um cenário que você monta para que você potencialize a venda dos outros apartamentos ou casas que você tem naquele condomínio. E o home staging nada mais é que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que um decorado, porque você vai viabilizar uma comercialização bem mais eficaz e eficiente. Olha que assunto maravilhoso e importante. Aqui no Meu Aconchego estamos sempre para poder tirar suas dúvidas, curiosidades e trazer o que é novidade no mercado de decoração. Marita, muito obrigada. Nada. Conteúdo é sempre bom, né? Muito. Conteúdo é sempre bom. Né? Informação é muito importante. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu Aconchego. Oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Alexa, liga luzes. Tudo bem. E isso é a tecnologia a seu favor. Este é um projeto meu, onde eu tive o prazer, né, de ter Glauber aqui com sua empresa, executando todo o serviço de automação, trazendo conforto e tecnologia para o nosso projeto, para o nosso cliente. Isso aí, Bruninha. Primeiramente, agradecer a oportunidade e, de fato, participamos aqui nesse projeto, nesse lindo projeto, né, lindíssimo projeto, com toda a parte da automação, integrando o sistema de segurança, o sistema de áudio e vídeo, o sistema de projeção, o sistema de iluminação, tudo em uma única plataforma, podendo ser um tablet, podendo ser um celular, podendo ser um painel, né, daquele ali. Aqui, por exemplo, a gente tem um cinema, onde que o cliente ele chega e dá um comando, Alexa, assistir cinema, iniciar cinema. E todo o cinema começa a se preparar para ele poder desfrutar dessa experiência de um verdadeiro cinema em sua casa, né? Por exemplo, temos aqui também o quarto dele, onde que ele dá o comando de um Flap TV, né? Que ele pode assistir tanto na cama dele, quanto também na banheira. E ele só dá o comando
via voz também, e que está na banheira, e a televisão simplesmente gira para atender a visão de campo dele. E eu acredito que hoje ter uma casa tecnológica foi uma coisa que me deixou muito ciente assim, do que eu queria, né? Eu queria uma casa que eu pudesse, em um toque, estar ligando o meu quarto, independente de estar no quarto ou não, de deixar tudo climatizado para quando eu chegasse, fosse dormir ou estar em outro ambiente da casa também, pudesse estar assistindo, é uma coisa que eu gosto muito de assistir, entre jogos, filmes. Tem também o fato de jogar videogame, gostar muito de game, então eu tentei atrelar tudo a um só aparelho, a uma só situação, para onde eu estivesse, se eu estivesse chegando em casa e a casa estivesse fechada, eu já teria a condição de ligar o meu quarto, de ligar a sala, de deixar o videogame ligado, para que hoje em dia a gente não quer perder tempo com nada, então foi um dos motivos de eu tentar deixar a casa mais tecnológica possível. Essa automação se estende à iluminação, se estende também à climatização da casa, onde ele pode controlar até estando fora dela? Toda a integração de todo o sistema, climatização, iluminação, as próprias câmeras de segurança, ele pode interagir, isso é bem bacana. Hoje em dia você abre seu sistema do único, né, que é a única plataforma da automação, e dentro dele você já tem a própria câmera, e na câmera você visualizando o ambiente, você pode interagir por o próprio aplicativo da automação. Então significa dizer o que? Você está interagindo num sistema, conversando com o outro, estando, né, claro, numa mesma rede de internet. Então, assim, importante a gente ressaltar que para que a automação ela, né, seja uma automação bem estruturada, precisa ter uma boa estruturação de uma rede de internet, né, dentro da residência. Oi, gente, que pena que o programa fica por aqui, mas eu já estou morrendo de saudades. Te aguardo aqui no próximo sábado, no mesmo horário, às 10h30 da manhã, na tela da Band. Um beijo grande, excelente final de semana, que Deus abençoe. Folhas Urbanas é uma empresa baiana focada em soluções de jardinagem e paisagismo, agregando para você produtos e serviços personalizados de alto padrão. Criamos e implantamos projetos paisagísticos, fazemos manutenções cuidadosas de jardins e criamos verdadeiras obras de arte botânica unindo a natureza e sustentabilidade com o melhor do design contemporâneo. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco.